Você tem a sensação no final do dia que você não conseguiu produzir nada e a sua energia ficou focada em situações que você perde seu tempo imaginando as piores coisas e os acontecimentos mais difíceis? Meu nome é Daiane Machado, eu sou mentora de Mulheres e Negócios há mais de 6 anos. Vou falar para você hoje aqui como lidar com problema e preocupação no seu dia a dia. A maioria das pessoas perde muito tempo porque não sabe identificar quais são os problemas reais e imaginários. E a preocupação se torna algo recorrente no seu dia a dia, na sua rotina, e ela não consegue realizar aquilo que é necessário. Eu quero que você imagine junto comigo, em algum momento, que você vai preparar uma viagem. A primeira coisa que a gente costuma fazer é a revisão do carro. Para a gente começar a entender o problema e preocupação no nosso dia a dia, vamos utilizar aqui uma analogia muito comum na nossa rotina, que é quando a gente vai viajar de carro, uma viagem de mais ou menos 10 horas. A primeira coisa que a gente faz é a revisão do veículo, não é mesmo? E isso é uma coisa muito importante. Então vamos imaginar que você preparou o seu veículo, você olhou todos os checklists do seu carro, levou para fazer a revisão, está tudo ok. Neste momento, então, você está com a sua família, você está começando a viagem, você entra no carro e aí você está dirigindo. No meio do caminho, você começa a se perguntar: quantos pedágios tem mesmo? Será que vai furar o pneu? Será que vai chover? Será que eu estou no caminho certo? Será que realmente eu troquei o óleo? Você começa a fazer diversas perguntas no meio da sua viagem. Neste momento, comparando com a sua rotina, é justamente a hora que você começa a perder energia. A parte da revisão do veículo é um planejamento, a gente tem que fazer. Mas o que acontece com a maioria das pessoas? No meio da viagem, a gente começa a imaginar e criar problemas que ainda pra gente não aconteceu e antecipar situações negativas. O que acontece nessa hora? A viagem passa a não fazer tanto sentido assim. Você não consegue mais olhar a paisagem, você não aproveita mais a companhia de quem está no carro junto com você. A música que está tocando para você já nem faz muita diferença, porque você está ali viajando e se preocupando e pensando em coisas que não aconteceram ainda. Durante a sua viagem, comparando que você perdeu muito tempo pensando em coisas que não aconteceram, vamos pensar que em algum momento do seu trajeto, da sua trajetória, o pneu do seu carro realmente furou. O que é essa comparação que eu sempre faço? Esse pneu que furou, ele é um problema real. E aí você tem que parar o seu carro no acostamento ou em algum posto para você fazer essa troca de pneu. Mas você não tem muito mais energia porque você ficou muito tempo durante a viagem pensando em coisas que não aconteceram. Então essa troca de pneu, que às vezes seria algo simples e até divertido no meio da sua viagem, você já faz reclamando e com muito desgaste. Aí você parou, trocou o pneu, entrou no seu carro, reclamou, porque você já não está mais gostando da viagem, porque você não tem mais energia. Mas você trocou o pneu e você continua a trajetória, nem ligando muito para as pessoas que estão no carro e até às vezes esquecendo para onde você vai. Às vezes você não se sente assim, um problema que é simples, uma situação simples, você não consegue mais resolver porque você já está muito cansado e desanimado. Vamos imaginar que a sua viagem está continuando. E aí, você trocou o pneu e segue com o seu carro, mas em algum momento ali da estrada, tem uma ponte que caiu. Uma situação que você não esperava. E o que você faz muitas vezes? Você para o seu carro em frente a essa ponte e lamenta. O que é essa situação no meio de uma viagem que eu estou dando de exemplo para você aqui? É aquele momento da nossa jornada, da nossa carreira, da nossa vida profissional, que tem um acontecimento que a gente não controla e a gente não sabe lidar com isso. Por quê? A gente já perdeu energia com uma preocupação, com um pneu que talvez não ia furar, com um pedágio que você imaginou que ia ter e não tinha, algo que você imaginava que ia acontecer e não aconteceu. Quando você parou para resolver um problema real, que é o pneu que trocou, que furou, quando você se depara com uma situação que você não pode controlar, você atribui a você a solução disso e você não consegue progredir. Essa historinha que eu sempre uso nos meus treinamentos, nas minhas palestras, nos meus atendimentos, é para mostrar para você que é muito fácil identificar na sua rotina aonde você está perdendo energia. Nós temos que planejar sim a viagem, fazer a revisão do veículo, mas quando nós estamos executando, estamos em ação, não é positivo se perder ou perder o foco por causa de situações imaginárias que não aconteceram.
Mas muita gente acaba se perdendo e perdendo o foco justamente por isso. Então eu convido você agora a imaginar isso na sua rotina. Quantas vezes você está no seu dia a dia perdendo foco, perdendo tempo por coisas que não aconteceram ou você nem sabe que vai acontecer? E quantos problemas reais você acaba não tendo ânimo para resolver porque você já está muito cansado? Às vezes um problema simples, que não vai atrapalhar tanto assim, mas ele se torna muito maior e você não consegue nem lidar com as pessoas no seu dia a dia porque você já está muito desgastado. Ou então, quando você vê uma situação, como o exemplo que eu dei de uma ponte que caiu, algo que não tem nada a ver com você, é um fator externo, uma variável incontrolável, e você para ali diante daquela situação e não vai focar em realinhar a sua rota, você não procura um outro caminho. Isso acontece muito no nosso dia a dia. A maioria de nós não sabe identificar problema e preocupação. Ela se perde muito no planejamento e quando tem uma situação que não é do controle, ela não consegue diferenciar. E lembra das pessoas que eu falei durante a viagem que estavam no carro junto com você? Muitas vezes você não tem um tempo para dedicar para elas. Quantas vezes a gente pensa no trabalho, na formação, nos estudos, nas dificuldades e problemas reais e até não reais no nosso dia a dia e a gente não consegue mais estar com as pessoas que a gente ama. Meu convite para você hoje é: pegue um papel e uma caneta, faça uma lista daquilo que você imagina que são problemas, daquilo que está tirando a sua energia e que você não consegue progredir ou ser mais produtivo. Anote aí. Aí depois você vai fazer uma coluna ao lado e vai colocar quais realmente você consegue resolver agora. O que depende de você neste momento. O que depender de você são os problemas. O que não for acontecer agora, ou não depender de você, ou ele é uma preocupação, ou é uma realidade que você precisa lidar. Para a gente terminar a nossa viagem bem e lembrar do nosso objetivo, muitas vezes a gente traça um caminho e a gente nem se lembra mais de onde a gente quer chegar, diante de tanto pensamento negativo, situações imaginárias que a gente se encontra. Planeje a sua viagem, faça revisão no seu carro, aproveite a companhia das pessoas que estão ao seu lado, resolva os problemas reais, pare de reclamar de coisas que não aconteceram e diante de uma realidade que você não depende de você, que você não controla, uma chuva muito forte no meio do caminho, você tem que parar o carro, ou uma ponte que caiu, um buraco no meio da estrada, nesse momento, seja uma pessoa capaz de recuar, de parar para pensar e realinhar a rota, ir para outro caminho. Quando a gente consegue lidar com um problema e preocupação de uma forma simples, a gente passa a gastar nosso combustível, a gente não perde tempo mais com coisas que não são do nosso propósito, que saem do nosso controle. Então, realinhe a sua viagem, aproveite a companhia das pessoas que estão ao seu lado, das pessoas que você convive, da sua família, das pessoas do seu trabalho. Aproveite a paisagem, coloque uma boa música e siga em frente com muito menos ansiedade, muito menos estresse e lembrando sempre que muito mais importante que a velocidade é a direção. E a gente, quando sai para viajar, tem o objetivo de chegar. Mesmo que demore um pouco, quando a gente chega tem que aprender a celebrar. Quantas viagens a gente faz, quantas coisas no nosso dia a dia que a gente já desgastou tanto, já perdeu tanta energia e aquele destino já não faz mais sentido. Então eu te convido aqui a saber separar problema e preocupação. Olha para a sua lista. O que você não puder resolver agora, não pense agora. Passe a pensar muito mais no quilômetro da frente do que no momento que nem chegou da sua viagem ainda. Se essa história que eu contei para você aqui, para que você saiba lidar com problema e preocupação, faz sentido para você, você também tem alguma outra dica para compartilhar com a gente, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.